No Palmeiras, Abel Ferreira tem a semana livre para preparar o elenco para encarar o Flamengo no final de semana e ele tem praticamente todos os jogadores à disposição para o duelo no Allianz Parque. Então você tem uma estrutura física excepcional, recursos humanos e processos adequados. E a comissão técnica teve a sensibilidade de respeitar esses processos. Fluminense. O lateral Varela. O primeiro colocado da Série A, o Palmeiras, investiu um pouco menos que o rival. Foram 84 milhões e 200 mil reais. Vieram o meia Bruno Tabata e 2 atacantes, o uruguaio Merentiel e o argentino José Lopes. Além, claro, da revelação Endrick, que chegou a 16 anos de idade e assinou o primeiro contrato como profissional. Eu sempre falo, né? Não importa onde eu tô, eu sempre vou dar meu máximo. E claro que no profissional vai ser um pouco a mais, né? Porque é onde eu quero estar, é onde eu quero mostrar desempenho. Fortes estão, mais fortes ainda querem ficar. Cada um com seu poder de compra, cada um com seus anseios. Timidez e concorrência, porque Merentiel ainda não embalou no Palmeiras. Atacante tem apenas 72 minutos em campo e busca ganhar espaço na sequência da temporada. O uruguaio Miguel Merentiel foi um dos 3 reforços contratados pelo Palmeiras na janela de transferências do meio desta temporada. O atacante está prestes a completar 3 meses de Brasil. Aos 26 anos, o jogador assinou contrato válido até 30 de junho de 2026. O Verdão pagou os $1,5 milhão, cerca de 7,4 milhões de reais na cotação atual, por 80% dos direitos econômicos. Mas quer transformar seu conhecimento sobre o futebol em prêmios em dinheiro a cada rodada do Brasileirão? Acesse o Cartola Express. Após praticamente 2 meses apenas treinando à espera da abertura da janela e regularização, Merentiel estreou pelo Verdão no dia 21 de julho, contra o América MG, pelo Brasileirão. Desde então, jogou apenas mais 16 minutos da partida seguinte, contra o Internacional, no Allianz. Nos 5 jogos seguintes, foi apenas opção no banco de reservas. O pouco aproveitamento do uruguaio no início de trajetória no Palmeiras pode ser explicado em 2 pontos: a concorrência no setor e a timidez que dificulta o processo de adaptação do jogador. Miguel Merentiel estreou pelo Palmeiras sendo titular e atuando por 56 minutos contra o América MG, em Belo Horizonte, pela 18ª rodada do Brasileirão. O Verdão venceu a partida com gol de Gustavo Scarpa, com participação abaixo do esperado do uruguaio. Muito marcado, Merentiel demonstrou nervosismo em uma atuação apagada e de lances isolados, como 2 chances de gol em que acabou não conseguindo a finalização. Ele foi substituído por Lopes no segundo tempo. Após a partida, o técnico Abel Ferreira comentou sobre a contratação dos 2 jogadores e que ambos necessitariam de tempo para adaptação ao futebol brasileiro e ao modo de jogar do Palmeiras. São 2 jogadores que nós temos que desenvolver, não são jogadores prontos e isso custa muito dinheiro. Jogadores prontos custam 10, 15 milhões. Nossa função é desenvolvê-los, melhorá-los para cada dia serem melhores, disse Abel. No caso de Merentiel, que acumula passagens pelo futebol espanhol e argentino, Abel deixou claro que a timidez do atacante é um dos pontos que precisariam ser trabalhados para o melhor desenvolvimento dele no clube. O Merentiel tem muito ainda para crescer, muito para aprender. O Miguel temos um aspecto que temos de melhorar: ele é muito tímido, tem uma personalidade em que é muito tímido e fechado, é algo que tenho que soltar, disse Abel Ferreira, também em entrevista coletiva após o jogo contra o América MG, pelo Brasileirão. Depois da estreia contra o América MG, Merentiel entrou em campo na rodada seguinte, no lugar de Lopes, no segundo tempo da vitória sobre o Internacional. Sem uma grande atuação ou participação em lances cruciais na reta final da partida, ele atuou por 16 minutos. Desde então, Merentiel não entrou mais em campo pelo Palmeiras. A título de comparação, Lopes participou de 4, sendo 3 como titular, dos 5 jogos seguintes, marcando um gol contra o Ceará, pelo Brasileirão. Outro ponto importante é a concorrência no ataque do Palmeiras. Mesmo perdendo Gabriel Veron, negociado com o Porto, de Portugal, Abel Ferreira teve o retorno de Rony em um período de jogos decisivos, o que diminuiu também as chances de mudanças no ataque. Atualmente, além de Merentiel, o Palmeiras conta como opções para o ataque: Lopes, Rony, Rafael Navarro, Breno Lopes, Wesley e Dudu, além do jovem Endrick,
que ainda não foi relacionado para jogos do profissional. Na semifinal da Libertadores e na liderança do Brasileirão, o Palmeiras entra em campo novamente no próximo domingo, às 16 horas, de Brasília, contra o Flamengo, no Allianz Parque, em São Paulo, no confronto entre líder e vice-líder da competição.